Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu já queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no meu canal, Júnior Gadotti, para que você fique a par de todos os nossos vídeos. Nós postamos vídeos com frequência, com bastante regularidade, para que você aprenda sobre a palavra de Deus, aprenda sobre as coisas que estão contidas nas Escrituras, que você possa ser edificado, transformado pela palavra do Senhor. Então, que você possa se inscrever e ajude a compartilhar esses vídeos para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus e sejam também transformadas e edificadas. Tá legal? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tristeza e frustração. Por que existem muitas pessoas que vivem uma vida infeliz, frustrada? Por que será que existem pessoas que sentem um vazio tão grande dentro de si? Pessoas que se sentem incompletas. Você já se sentiu assim? Por que será que existem pessoas que até mesmo, pessoas que têm de tudo nesse mundo, pessoas que têm muito dinheiro, riquezas em abundância, têm fama, têm sucesso, têm os amores, os prazeres da vida dela, e mesmo assim ela se entrega a uma depressão porque ela está incompleta, porque ela tem um vazio existencial tão grande dentro dela. Por que será que as coisas desse mundo não preenchem verdadeiramente o coração do ser humano? Será que existe resposta para isso? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, à luz da Bíblia. Nós vamos falar sobre a raiz desse problema. Nós vamos falar como tudo isso começou, de onde vem essa frustração e esse sentimento de vazio e de incompletude. E também nós vamos falar sobre como tratar esse problema. Como será que esse problema pode ser resolvido à luz da Bíblia? Para nós falarmos sobre isso, para nós começarmos a falar sobre isso, nós temos que voltar no início de tudo, na criação do mundo. Esse relato está contido em Gênesis, no capítulo 1, onde nós vemos que Deus, com o poder da sua palavra, trouxe todas as coisas à existência, a partir do nada. Ele fez o mundo, ele criou o mundo em 6 dias. Então ele fez o mar, ele fez os céus, a terra, ele fez o firmamento, ele fez o sol, a lua, ele fez as estrelas, ele fez os oceanos, os mares, os rios, ele fez toda a vegetação, ele fez todos os animais aquáticos, as aves e todos os animais que andam na terra. E no último dia, ele fez a sua obra-prima, a sua criatura mais primorosa, que foi o ser humano. Ele fez o homem do pó da terra, do barro da terra, e do homem, da costela do homem, ele fez a mulher. Ele deixou o ser humano por último, para que fosse a sua obra-prima, sua masterpiece, né, que se fala em inglês. Para que o ser humano pudesse desfrutar de todas as coisas que Deus já tinha criado antes. E Deus criou o ser humano para poder ter um relacionamento pessoal com ele. Ali no Jardim do Éden, Deus ele conversava com Adão e Eva. A Bíblia fala que na viração do dia, né, na troca do dia, Deus caminhava no jardim, ele passeava no jardim para poder conversar com Adão e Eva. Que relacionamento maravilhoso, é algo que a gente não consegue compreender, porque nós nunca podemos ouvir a voz de Deus, nunca podemos ver a Deus, nunca podemos falar diretamente com Deus face a face. Mas eles tinham um relacionamento tão lindo, tão íntimo, tão próximo com o Senhor. E Deus, por ser o Criador e não haver pecado naquela época, Deus era o centro do coração de Adão e Eva. É aí que está o ponto crucial de todo esse tema que nós estamos falando, todo esse assunto que nós estamos falando. O que governava o coração de Adão e Eva era o Senhor. O santuário do coração humano era governado por Deus, era entronizado pelo Senhor. Eles não tinham o que temer, eles não tinham o que se entristecer, porque eles estavam completos. O coração deles estavam preenchidos pelo Criador, pelo Senhor dos céus e da terra, aquele que é eterno, aquele que não muda, aquele que não falha. Deus era o Senhor do coração de Adão e Eva. Então era assim, Deus estava entronizado nos seus corações, dentro dos seus corações, e Deus criou as coisas, né? As coisas da criação foram usadas para o deleite de Adão e Eva, para que eles pudessem desfrutar. Então Deus estava dentro e as coisas criadas estavam fora, onde eles poderiam usar essas coisas para o seu deleite, para o seu prazer, para a sua alegria, e eles viviam em uma situação de completa alegria, de completa satisfação, de completude.
Eles não tinham medo de nada, eles não tinham aflição, eles não tinham angústia, eles não faziam ideia do que era sofrimento, do que era tristeza. Eles viviam em plena paz, regozijo, júbilo, gozo, alegria com o Senhor. Até o dia em que eles resolveram desobedecer a palavra dele. Deus tinha falado, vocês podem desfrutar de tudo. Eu deixei todas as coisas do jardim para que vocês pudessem desfrutar, para que vocês pudessem ter prazer nessas coisas. Tudo que eu criei é bom e é para vocês. Só que uma árvore só eu não quero que vocês comam do fruto dela. Apenas de uma árvore, o resto tudo é de vocês. E vocês conhecem a história. Eva foi seduzida pela serpente, a tentação invadiu seu coração e ela quis comer do fruto. Ela duvidou da palavra de Deus. E assim Adão também comeu, e aí eles conheceram o pecado. O pecado entrou no mundo, entrou na raça humana e entrou no coração do ser humano. Eles foram atraídos por uma coisa criada. Eles foram atraídos não mais pelo amor a Deus, pelo governador do universo, mas eles foram atraídos por algo que era criado, uma fruta. Fruta de uma árvore, de um jardim. Aos nossos olhos parece porque é algo tranquilo, é algo bom, e realmente era algo bom. Só que Deus deu uma ordem, falou, não quero que vocês toquem nisso. Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E eles duvidaram da palavra de Deus, eles foram seduzidos pela serpente, enganados pela serpente, e eles comeram e o pecado entrou no coração deles. O que aconteceu aí? Quero que vocês entendam muito bem a consequência de tudo isso. Houve uma troca. Aquele coração que estava sendo governado por Deus e as coisas do lado de fora para o deleite deles foi trocado, foi substituído. Deus foi expulso do coração deles, porque eles mesmos fizeram isso. Deus foi expulso do coração e as coisas do mundo entraram e reinaram no coração do ser humano. Foi assim desde o início com os nossos primeiros pais. O santuário que era somente de Deus, agora se tornou um santuário de muitas coisas. Coisas criadas, coisas muito inferiores a Deus. E Deus ficou do lado de fora. Aí sim, Adão e Eva começaram a conhecer o sofrimento. Aquela sensação de vazio, aquela sensação de buscar alguma coisa e não conseguir encontrar. Que tipo de coisas são essas que estavam do lado de fora e agora entrou? Que tipo de coisas são essas que agora governam o coração do ser humano? O desejo pelas riquezas, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser bem-sucedido, o desejo de ter conforto, o desejo de ter prazeres, de ter os amores desse mundo. Isso é que agora governa o coração. O ser humano agora ele é movido por isso. Ele vai atrás de todas essas coisas, de bens materiais, de riquezas, de posses, de prazeres. E ainda assim ele não consegue ser completo. Ainda assim ele não consegue estar satisfeito. Por isso é que muitas pessoas podem usufruir de tantas coisas, podem ter várias coisas, vários bens, várias pessoas que a amam, e ainda assim elas falam, eu me sinto vazio. E pessoas entram em depressão, pessoas às vezes tiram a própria vida, porque não se sentem completas. O que aconteceu? Aquele lugar que era preenchido pelo Altíssimo, pelo Deus Eterno, quando Deus sai e ele tem um tamanho enorme, o tamanho de Deus é um tamanho infinito que nada pode mensurar. Outras coisas que entraram no coração não conseguem suprir esse tamanho de Deus, não conseguem suprir o amor que Deus tem, não conseguem suprir todas as coisas que só Deus pode oferecer. Nenhuma pessoa nesse mundo pode suprir o amor que Deus tem. Nenhuma coisa nesse mundo, dinheiro nesse mundo, pode superar aquilo que só Deus pode oferecer. Por isso, o coração do ser humano criou um rombo, um vazio enorme. Ainda que tenha muitas coisas aqui dentro, o desejo pelo dinheiro, o desejo pelos prazeres e pelas coisas, ainda existe um rombo tão grande, um buraco tão grande que somente Deus pode preencher. E isso é fruto do pecado. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, eles eram os nossos representantes, eles eram os primeiros seres humanos. Então, pelo fato de serem o representante do ser humano, todo esse pecado, essa consequência, essa corrupção, esse vazio existencial dentro do coração foi passado para os seus descendentes. Até os dias de hoje,
nós colhemos essas consequências que Adão e Eva fizeram. Mas também nós não podemos julgá-los, porque se nós estivéssemos no lugar deles, talvez nós faríamos, com certeza, nós faríamos a mesma coisa. Porque o nosso coração ele é movido por desejar outras coisas que não seja Deus. E é esse que é o problema. Quando nós desejamos e queremos coisas que não é Deus. Nós somos idólatras. O nosso coração está cheio de ídolos, cheio de deuses. O Deus eterno e supremo, Criador dos céus e da terra, foi tirado de fora do nosso coração. E nós colocamos outras coisas para preencher o lugar de Deus. E eles são pequenos deuses no nosso coração, aonde a gente tenta buscar segurança neles, aonde a gente tenta buscar confiança, a gente confia nesses ídolos para que eles nos satisfaçam, para que eles nos tragam alegria. Por isso que pessoas lutam e batalham para ter mais dinheiro, um emprego melhor, cada vez melhor, ambição por coisas dessa terra, ambição por prazeres e desejo porque elas querem que esses mini deuses preencham aquilo que só o Senhor pode preencher e elas nunca vão se sentir completas desse jeito. Você já se sentiu dessa maneira? Infeliz, frustrado, decepcionado, incompleto? É fruto da queda. É fruto da queda de Adão e Eva, é fruto do pecado que todos nós carregamos. Como que resolve isso? Será que tem como resolver esse relacionamento que foi rompido? Irmãos, Adão e Eva, eles tinham um relacionamento de total intimidade, eles eram felizes, eles tinham satisfação. Nós nunca provamos de tudo isso, mas Deus ele fala que nós temos como viver um pouco de tudo isso. Como? Como restaurar esse relacionamento com Deus? Como restaurar a comunhão que foi rompida? Como colocar Deus de volta no coração? Enquanto Deus não for enquanto Deus não for o dono do seu coração, enquanto Deus não estiver no centro do seu coração, assumindo o lugar dele, que é de direito, você sempre será infeliz, incompleto e sentirá esse vazio. Enquanto nós não entendermos que esse lugar aqui pertence ao Criador, nós continuaremos buscando coisas, indo atrás de coisas desse mundo e quebrando a cara, porque jamais vamos encontrar felicidade, satisfação e completude nessas coisas. E como que a gente pode resolver isso? Através de uma única pessoa, Jesus Cristo. É somente através de Jesus que a gente pode ter um relacionamento com Deus restaurado. Aí você pode perguntar, mas o que Jesus tem a ver com isso? Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva, eles tinham um relacionamento, o pecado entrou, o relacionamento foi rompido, houve a perda da comunhão e agora através de Jesus. Afinal, quem é Jesus? Esse aqui é o grande mistério que foi revelado a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Existe algo sobre Jesus que é algo que muitas pessoas não entendem, não compreendem. É que Jesus ele tem duas naturezas. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Deus ele se fez carne, ele se encarnou, o Deus eterno que sempre existiu. Jesus já estava lá no início de tudo, foi ele quem criou o ser humano. Foi ele quem criou Adão e Eva, era ele que estava lá tendo comunhão com Adão e Eva. E depois de milhares de anos, Deus se encarna, ele vira homem, se torna homem, nasce através de Maria, de uma virgem, não tem contato com o pecado. Então Deus ele é 100%, então Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. E aí é que está a resposta para o nosso problema, para o nosso dilema aqui. Ele é o único mediador. Só ele pode unir o homem a Deus, porque ele é os dois. Só ele pode trazer de volta aquela comunhão, restaurar aquela comunhão que foi perdida. Só ele pode restaurar. Mas como isso? Eu quero que vocês entendam como que isso pode ser feito, como que isso acontece. Quando o pecado entrou, houve essa separação. Deus já não habitava mais no coração do ser humano. O ser humano já não queria mais esse desejo, essa comunhão com Deus. Foi rompido. E foi indo. Até que Deus chama Abraão, ele vai criar uma nação, ele vai criar um povo para si. Moisés,
vem mais lá na frente, é onde Deus vai dar as leis e ele vai criar o tabernáculo. E lá no tabernáculo existe um lugar onde Deus falou, eu vou habitar aqui, nesse lugar, mas ninguém pode ter acesso por causa do pecado, houve essa separação, esse rompimento, ninguém pode se achegar a mim com tanta sujeira no seu coração, com tantos ídolos no seu coração. Então, um véu foi colocado ali naquele templo, separando Deus dos homens, como um simbolismo do que já havia acontecido espiritualmente. Quando Jesus vem à Terra, ele vem com o propósito de pagar pelos nossos pecados. Tudo aquilo de sujeira, corrupção, ídolos que nos afastavam de Deus, Jesus fala, se você crê em mim, toda essa corrupção, esses ídolos eu vou arrancar do teu coração para que Deus volte a ser entronizado, para que Deus seja novamente o centro do teu coração. E ali na cruz, esse é o sacrifício que Cristo paga em nosso lugar. Os pecados que nos condenavam, que nos afastavam de Deus, Cristo recebe todos eles na cruz. Cristo, ele recebe todo o pecado da humanidade, aquela sujeira, aquela podridão da humanidade nos seus ombros. E Deus despeja toda a sua ira, a ira que separou o relacionamento entre ele e o homem, ele despeja sobre Jesus Cristo. E aí, todo aquele que crê nesse sacrifício é removido esse pecado, é removida a impureza do coração e Deus volta a assumir o controle da vida. Deus volta a assumir o lugar que sempre deveria ter sido dele. E aí sim, com Deus agora governando o nosso coração, nós podemos ter paz, alegria, satisfação e completude nesse mundo. Ainda que nós venhamos a ter problemas, sofrimentos, momentos às vezes até de angústia, de aflição, pelo fato de o Senhor estar governando o nosso coração e ser o rei do nosso coração, nós conseguimos ainda sentir paz, sentir alegria, refrigério, gozo, satisfação. Então, se você ainda não provou disso, hoje é noite de você se entregar ao Senhor Jesus. Dizer a Ele que você crê nesse sacrifício, que você quer que toda essa corrupção, esses ídolos, essas coisas que te separam de Deus sejam arrancadas. Para que você não fique procurando alegria nesse mundo, para que você não vá atrás e bata a cabeça e sofra, porque você quis procurar nos prazeres, nas riquezas que o mundo pode oferecer. Irmãos, entenda uma coisa, quando Deus está no nosso coração como o centro do coração, quando Deus governa o nosso coração, Ele é o nosso maior tesouro. Não tem nada melhor do que ter Deus como nosso maior tesouro, como nossa riqueza suprema. Nós não precisamos de mais nada. Todas as outras coisas que antes a gente procurava com avidez, com maior desejo, vão ser acrescentadas. Vão ser igualzinho era no Jardim do Éden. Nós temos Deus no coração. E nós temos as coisas do lado de fora para que nós possamos desfrutar, usufruir de uma maneira santa, de uma maneira que agora agrada a Deus. E aí sim, nós viveremos em total completude. O vazio que existia no coração já não existe mais, porque Deus assumiu o controle do meu coração de novo. Deus assumiu o governo do meu coração de novo. E é isso que Ele oferece para você. É isso que Ele oferece para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Jesus Cristo, Ele é o mediador, está escrito em 1 Timóteo 2,5. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, porque Ele é Deus e Ele é homem. Só Ele pode fazer essa ponte, só Ele pode reconectar, religar aquilo que foi rompido, aquele relacionamento lá atrás. E hoje nós podemos desfrutar de comunhão. Hoje Jesus, quando ele morre, aquele véu que estava separando o ser humano de Deus, o véu se rasga, o véu se rompe, permitindo agora um acesso novamente a Deus. Não tem o porquê, meu querido, você ficar procurando alegria, satisfação em pessoas, em coisas, em bens materiais deste mundo, porque você não vai encontrar. Todas essas coisas desse mundo você pode perder. E aí você entra em desespero, você quer de novo aquilo que perdeu, você quer alcançar mais e mais outras coisas, sendo que Deus ele está disponível para trazer total felicidade para você, total satisfação. Jeremias 29:13 diz assim, Deus falando, vocês me buscarão e me encontrarão
quando me buscarem de todo o seu coração. Quando você aprender a buscar a Deus de todo o coração através de Jesus Cristo, Ele assume o controle da tua vida. Ele penetra no seu coração e faz morada. E não deixa você nunca mais, porque Ele é fiel, Ele é eterno. Você nunca vai perder Deus. Deus nunca vai sumir, porque Ele é eterno, Ele é imutável. Então ele vai fazer morada completa, morada eterna na tua vida, e aí sim você vai encontrar alegria. Pode passar por dificuldade, pode passar pelas dificuldades desse mundo, pelos sofrimentos desse mundo, ainda assim a raiz de alegria no nosso coração permanecerá firme e forte. Então que você venha restaurar essa comunhão com Deus nessa noite. Se você nunca se entregou ao Senhor, se você nunca tinha ouvido a palavra do Evangelho, o Evangelho é justamente essa boa notícia, que Jesus veio para remover os nossos pecados e nos reaproximar de Deus. 2 Coríntios 5 vai ser um capítulo todo que ele vai falar sobre essa reconciliação. Somente através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. E aí sim, nós podemos, tendo dinheiro ou não, tendo bens ou não, tendo os prazeres do mundo ou não, nós continuaremos sendo felizes, completos, satisfeitos, contentes em todo o tempo. E é isso que eu desejo para você, tá bom? Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Se você gostou, dá um like, deixa um like aqui no canal do Júnior Gadotti, deixa um like no canal da nossa igreja, Templo El Shaddai, e se puder, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que está passando por momentos difíceis, uma pessoa frustrada, triste, desanimada, que se sente incompleta, que tem esse vazio dentro dela, envie esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e ser reconciliadas com Deus. Entenda, todos nós temos esse problema. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todo ser humano. Eu também era assim como você também já foi ou ainda é. Então a nossa resposta, a nossa salvação se encontra em Jesus Cristo. Então mande esse vídeo para as pessoas que precisam conhecer a Cristo, para as pessoas que precisam encontrar um sentido na vida, que precisam realmente encontrar satisfação, completude e contentamento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima.